Oi pessoal, tudo bem? O professor está aqui, o professor de Transformações Químicas da UFABC. Neste vídeo iremos finalmente comentar alguns exercícios da parte de equilíbrio, ok? Vamos lá? Exercício 10.1. Verifique se as seguintes afirmações estão certas ou erradas. Se estiverem erradas, explique por quê. Uma reação para quando atinge o equilíbrio. Bem, essa afirmação, pessoal, é falsa porque o equilíbrio ele é dinâmico, tá? Então, ao mesmo tempo que ocorrem reações na direção dos produtos, ocorre a reação dos produtos para os reagentes. Uma reação em equilíbrio não é afetada pelo aumento da concentração de produtos. Falsa. Pelo princípio de Le Chatelier, quando você aumenta a concentração dos produtos, o equilíbrio é deslocado na direção de formação de mais reagentes para manter sempre o mesmo valor de K. C. Se a reação começa com maior pressão dos reagentes, a constante de equilíbrio será maior. Falsa. A constante de equilíbrio não é afetada apenas pela temperatura. Você apenas irá deslocar o sentido na formação dos produtos, mas a fim de manter a constante de equilíbrio. D. Se a reação começa com as concentrações maiores de reagentes, as concentrações de equilíbrio de cada produto será maior. Esse sim é verdadeiro. Uma vez que você aumenta a quantidade de reagentes, o equilíbrio é deslocado para a formação dos produtos, então a concentração dos produtos no equilíbrio será maior. E. Em uma reação de equilíbrio, a reação inversa começa assim que os produtos se formam. Verdadeiro. Assim que começam a formar os produtos podem voltar a formar reagentes. Se fizermos uma reação ocorrer mais rapidamente, podemos aumentar a quantidade de produto no equilíbrio. Falsa. Tá? O aumento da velocidade da reação, você só vai fazer com que o equilíbrio atinja o equilíbrio mais rapidamente, não aumentando a quantidade de produto. G. A energia livre da reação é zero no equilíbrio. Eu considero verdadeiro, apesar do gabarito estar falso, porque energia livre não é energia livre padrão de reação, tá? A energia livre de reação é zero sim no equilíbrio. Ela só não vai ser zero a energia livre padrão de reação, quando é feita nas condições normais, que é 1 mol, nas condições padrão 1 mol a 298K. Aí sim isso é falso, tá? Exercício 10.2. Escreva a equação de equilíbrio Kc para cada uma das seguintes reações. Então é só a aplicação da fórmula, tá? Lembrando que constante de equilíbrio é dada pelo produto das concentrações dos produtos, aqui, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, como está aqui. Você não pode esquecer que quando tiver coeficiente estequiométrico acima diferente de 1, você tem que colocar o coeficiente estequiométrico como potência da concentração, tá? Então no caso aqui HBr é 2HBr, HBr ao quadrado vezes concentração de H2 e BR2, tá? Nesse item C a gente tem 2, 2, 2, 3, então a gente coloca a concentração de SO2 ao quadrado, água ao quadrado, H2S ao quadrado, O2 oxigênio ao cubo. A água eu coloquei aqui na fórmula porque ele não é o solvente da reação, é uma reação em fase gasosa. Item D, NO2 ao quadrado dividido por NO ao quadrado vezes O2 e SbCl3, Cl2, SbCl5, tá? Exercício 10.3. Uma amostra de 0,1 de H2 e uma 0,1 de Br2 são colocados em um recipiente fechado de 2 litros. Deixa-se que a reação H2-Br2 indo a 2 HBr atinja o equilíbrio. Uma amostra de 0,2 mol de HBr é colocada em um segundo recipiente fechado de 2 litros na mesma temperatura e deixa-se que atinja o equilíbrio com H2 e Br2. Qual das quantidades abaixo serão diferentes nos dois recipientes? Quais serão iguais? Explique suas respostas. Tá? Então esse exercício parece complicado, né? Se a gente fizer o raciocínio de início, reage, equilíbrio, são reações diferentes, quer dizer, a relação é uma reação inversa da outra.
Então, no primeiro caso, ele fala que é 0,1 por 2 litros, que é a mesma coisa que 0,05 mol por litro. Então, você tem 0,05 mol por litro de H2BR2 e nada do HBr. Vai reagir X de H2 vai reagir com X de BR2 para levar 2X de HBr por causa da estequiometria. E no equilíbrio você vai ter essas concentrações, certo? No caso do segundo experimento, você parte de 0,1 mol por litro de HBr, nada e nada de H2BR2. Você vai perder 2, vamos chamar de Y para mudar um pouco aqui, Y e Y. E no equilíbrio você vai ter 0,1 menos 2Y, Y e Y. Pessoal, já vou adiantando o seguinte, se vocês perceberem, se a reação fosse direta 0,05, 0,05, se não fosse equilíbrio, quanto você formaria de HBr? Você formaria 0,1 mol por litro de HBr, certo? Que é justamente aqui, ó. Então, e como a reação é a mesma, a gente espera-se que no equilíbrio as concentrações fiquem todas iguais, tanto nesse caso aqui como nesse caso aqui, tá? Já que a relação do K para essa equação é HBr2 ao quadrado dividido por H2BR2, a constante da outra reação é simplesmente a recíproca, concentração de H2 vezes Br2 dividido por HBr ao quadrado. Então a relação entre K e K' é que é um inverso da outra, tá? Tudo bem, você pode ter criado essas duas equações de equilíbrio aqui, mas você tem duas incógnitas, o valor de x, o valor de k, e aqui você tem o valor de y e o valor de k', tá? Mas sabendo essa relação aqui, você pode usar qualquer valor de k e você perceber que os valores das concentrações de equilíbrio, tanto aqui como aqui, serão as mesmas, porque você usou as concentrações iguais nos dois casos aqui, de reagente para esse caso e de produto para esse caso, tá? Então, eu usei, supondo k igual a 9, você resolve, acha o x, substitui aqui. Então, se o k é 9, o k' é 1 sobre 9, e aí você substitui para achar o y, e você vai perceber que os valores das concentrações de equilíbrio de cada espécie vai ser igual. Então, a concentração de HBr, que é 2x, vai ser igual a esse valor aqui também, tá? Então, os valores de H2, BR2, HBr serão iguais no equilíbrio. Então, eu coloquei aqui tudo igual. A concentração de HBr2, quando atinge o equilíbrio, óbvio, né? Quando atinge o equilíbrio, a concentração de BR2 é igual, de H2 é igual. Consequentemente, as razões de HBr, concentração de HBr por concentração de H2 e BR2 no equilíbrio vão ser iguais, e a pressão total do seu recipiente também vai ser igual, porque você está usando a mesma quantidade de mol. Ok? Exercício 10.4. Quando 0,0172 mol de HI é aquecido até 500 Kelvin em um recipiente de 2 litros, a mistura resultante em equilíbrio contém 1,9 gramas de HI. Calcule Kc para a reação de decomposição. Então, no início, você faz sempre essa mandinga. Início, reage equilíbrio. Então, no início eu tinha 0,172 mols em 2 litros. Isso equivale a uma concentração de 0,086 mol por litro. Nada e nada. Parte desses 0,086 vão ser usados para formar H2 e 2. Quanto? Não sei. Então eu coloco 2x por causa da estequiometria. 2x de HI serão usados para formar x de H2 e x de I2. Quanto que eu vou ter no equilíbrio? 0,086 menos 2x, x e x. O exercício está pedindo para calcular o Kc, certo? Mas qual será o valor de x? Então eu uso esse dado aqui. No equilíbrio contém 1,9 gramas de HI. 1,9 gramas de HI equivale, usando a massa molar do HI, 127,9, 0,04855 mols de HI. Lembrando que isso é uma concentração, então foi feito em 2 litros. Dividindo por 2, você vai chegar em 0,074 mols por litro. Então, esse valor aqui é a concentração de HI no equilíbrio. Então, você iguala isso aqui a 0,074 mols por litro. Tá? Esse valor, de novo, partiu da massa de HI que sobra no equilíbrio, calculou a quantidade de mols, dividido pelo volume do recipiente.
Então, esse valor aqui, 0,086 menos 2x, é igual a 0,074. Isolando o x, você vai ter o x em torno de 0,006, tá? E aí você vai ter, então, os valores de H2, de 2 e de HI no equilíbrio. É só você colocar aqui na fórmula, e aí você vai ter, então, esse valor aqui de Kc. 10.5. Calcule o valor da constante de equilíbrio K da reação O2 mais O, dando O3. Tá? Esse aqui lembra um pouco a lei de Hess, que a gente viu em termoquímica, só que quando você usa constante de equilíbrio, muda um pouco os valores, a forma de você trabalhar com os Ks. Tá? Então você quer chegar nessa equação a partir dessas duas equações aqui. Perceba que o O3 aqui está como produto, aqui está como reagente, então eu vou ter que inverter essa equação. O oxigênio atômico está aqui como reagente e aqui ele está como produto. Então eu preciso colocar também essa equação invertida. Quando a gente inverte equações, os valores de K eles não ficam negativos, eles ficam inversos. Tá? Então fica recíproco. 1 sobre a constante original. Então, de novo, quando você inverte a equação, o NO aqui está como reagente, aqui está como produto. O valor de K antes era 6,8 vezes 10 a 49, agora é 1 sobre 6,8 10 a menos 49. Mesma coisa para essa outra equação. Então esse novo K vai ser o inverso disso aqui. Tá? 1 sobre 5,8 10 a menos 34. Se você somar as duas equações, aí somando somente as equações, você cancela NO com NO, NO2 com NO2, e aí você vai ter O atômico mais O2 dando O3. E aí o que você faz com os valores de K? Você soma? Não, você não soma, você multiplica os valores de K. Então você multiplica K3 vezes K4, isso vai dar uma constante de 2,5 vezes 10 a 81. Ok? Exercício 10.6. O processo Haber-Bosch para a síntese de N2 mais 3H2 dando 2NH3 em equilíbrio possui um ΔH de menos 100 kJ por mol. Com relação ao processo Haber-Bosch, é incorreto afirmar que a alta temperatura tem como objetivo aumentar a concentração obtida no equilíbrio? Não, isso está incorreto. Essa afirmação está incorreta. Ao aumento de temperatura, você desloca o equilíbrio para a reação endo. Se a reação daqui para cá é exo, olha o sinal de menos aqui. O que é esse menos 100? Significa que a reação do sentido dos produtos é exotérmico. Então, a alta temperatura do processo vai fazer com que a reação desloque o equilíbrio na direção dos reagentes, tá? E não aumentar a concentração de amônio, tá? O uso do catalisador em alta temperatura permite que a reação ocorra em uma velocidade economicamente viável? Correto. A gente vai ver isso na aula de processos industriais, que a alta temperatura é usada para ativar o catalisador e tornar a reação mais rápida, tá? Apesar de deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes. A alta pressão desloca o equilíbrio no sentido de produzir mais amônia? Sim. Se você tem 4 moléculas de gases no lado dos reagentes e você tem 2 moléculas de gases nos produtos, o aumento de pressão faz deslocar o equilíbrio no sentido da menor molecularidade em termos de moléculas de gases, certo? Então, correto. D. O catalisador não influi na concentração final da amônia obtida após atingir o equilíbrio? Também correto. O catalisador só torna o equilíbrio, faz com que o equilíbrio seja atingido mais rápido, tá? Sem afetar o equilíbrio. Para separar a amônia dos reagentes, refrigeram-se os gases, obtendo amônia líquida menos 33, retornando H2 e N2 que não reagiram para a câmara de reação. Também é uma questão que a gente vai ver isso nos processos industriais, tá? Então, para deslocar o equilíbrio, para ajudar a deslocar o equilíbrio e recuperar os reagentes que não foram reagidos, a amônia é liquefeita, menos 33 graus. Isso faz com que você retire a amônia do equilíbrio, diminua a concentração de amônia no equilíbrio, e aí você vai fazer com que desloque o equilíbrio mais para a formação de amônia, tá? A gente vai ver isso com mais calma na aula de processos industriais. 10.8. Diga, para cada um dos seguintes equilíbrios, se haverá deslocamento na direção dos reagentes ou dos produtos quando a temperatura aumenta.
Então, quando a temperatura aumenta, simplesmente você precisa analisar os valores de ΔH, tá? Então, se o ΔH é negativo, significa que a reação é exotérmica da direção dos produtos. Se o ΔH é positivo, significa que a reação é endo na direção dos produtos, certo? Lembrando que o aumento da temperatura faz com que seja deslocado o equilíbrio na direção endo. Então, nesse caso aqui, você vai aumentar a concentração dos produtos no item A. No item B e no item C, você só vai aumentar a concentração dos reagentes, porque é o lado do sentido endo da reação, já que a reação direta é exo. Então, lembrando que toda vez que você tem aumento da temperatura, o equilíbrio vai ser sempre deslocado no sentido da reação endotérmica, tá? 10.9. Reação total de fotossíntese é essa daqui de baixo. Suponha que a reação está no equilíbrio. Diga qual é a consequência de cada uma das seguintes mudanças teria sobre a composição de equilíbrio. Tendência de mudança na direção dos reagentes, tendência de mudança na direção dos produtos, ou pode não ter consequência alguma. Tá, vamos analisar aqui a equação direitinho. 6 de CO2 gasoso mais 6 de água, dando glicose, mais 6 de oxigênio. O ΔH dessa reação é mais 2.802 kJ por mol, ou seja, daqui para cá, endotérmico. O que acontece quando se aumenta a pressão parcial de O2? Aumentar a pressão parcial de O2 é aumentar a concentração de O2, certo? Você vai deslocar o equilíbrio na direção dos reagentes. Quando você comprime o sistema, tá? Comprimir o sistema é você analisar o número de moléculas de gases dos reagentes e dos produtos. A gente tem 6 moléculas de gases dos reagentes, 6 moléculas de gases dos produtos. Vai ter alguma alteração? Não, porque você tem o mesmo número de moléculas de gases nos dois lados, então não vai alterar, tá? Aumento da quantidade de CO2. Aumento da quantidade de CO2, você está aumentando a concentração dos reagentes, então você vai deslocar o equilíbrio para compensar a constante de equilíbrio, então você vai aumentar a concentração, a formação dos produtos. E aumento de temperatura também vai deslocar na direção dos produtos, porque o ΔH é positivo, daqui para cá a reação é endotérmica. Remoção parcial de glicose. À medida que você for tirando glicose, é como se você estivesse diminuindo a concentração de glicose. Para compensar essa diminuição, você tem que consumir mais os reagentes. Tá? Então você vai deslocar o equilíbrio para a direção dos produtos. Adição de água. Você também vai deslocar no sentido dos produtos. Tá? Essa reação é feita A água acaba sendo incorporada aqui na molécula de glicose, então faz parte da equação, né? A reação mistura estados físicos gasoso e líquido, então não dá para dizer que essa reação é feita somente no estado líquido. Redução da pressão parcial de CO2. Então, se você diminuir a pressão parcial de CO2, você está diminuindo a concentração de CO2. Para compensar a diminuição, você usa os produtos para compensar a formação dos CO2. Então você desloca o equilíbrio para compensar essa perda. Ok? Beleza, pessoal? Esse vídeo foi até aqui rápido, então aí a semana que vem eu vou colocar outro vídeo de outra parte da lista, envolvendo ácidos, bases e soluções tampão. Tá bom, pessoal? Até mais, tchau!